Fala pessoal, beleza? Vamos lá então? Ó, nós vamos falar hoje aqui de tipo de reprodução. Vamos começar falando aqui de reprodução assexuada, né? Dividir a aula em dois tópicos, assexuada, né? E depois reprodução sexuada. Gente, a reprodução assexuada é aquela reprodução em que os indivíduos formados são todos geneticamente iguais. Então, nesse caso, quando você fala em reprodução assexuada, certo? É importante a gente lembrar disso. Não há, olha lá, ó, participação de gametas, certo? Então, a participação de espermatozoides, a participação de óvulos, ela não vai ocorrer, beleza? Na reprodução assexuada não tem participação de gametas. Outra coisa importante a gente lembrar, tá? Que quando você fala em reprodução assexuada, nós vamos ter indivíduos todos geneticamente iguais, legal? Eles são idênticos. Então você poderia até muito bem dizer que a reprodução assexuada, olha lá, ó, ela acaba originando o quê? Clones. Indivíduos geneticamente iguais. Beleza? Então aqui não há variabilidade genética. Se tiver, professor, mas eu vi uma questão que falava que tinha vários indivíduos que foram formados por reprodução assexuada, porém ali havia uma certa variabilidade. Tá? Bom, pera lá. Se houve uma variabilidade, não foi por causa da reprodução assexuada. Porque na reprodução assexuada foram formados indivíduos geneticamente iguais. Então, se há uma pequena ou uma grande variabilidade, não interessa, isso só pode ter uma única explicação, por exemplo, né? Que seria a ocorrência de mutações. Legal? Então eu vou falar aqui com você rapidinho, vamos falar sobre estaquia, vamos falar sobre esquizogonia, tá? Que fala sobre reprodução assexuada, vamos falar sobre brotamento, tá? Cisseparidade, divisão binária. Vamos comentar um pouquinho sobre cada um desses tipos de reprodução assexuada, em que não ocorre variabilidade genética. Beleza? Bom, o primeiro caso que a gente tem aqui é chamado de divisão binária, ou também conhecida como bipartição. Vocês já viram falar disso aí. Ou até mesmo como, olha lá, divisão binária, como está escrito ali, certo? Bipartição, ou simplesmente como o nome que você com certeza já ouviu por aí, cisseparidade, certo? Isso aqui ocorre com indivíduos geneticamente iguais, formação de indivíduos geneticamente iguais. E detalhe, ó, a divisão binária, ela vai ocorrer em indivíduos unicelulares. Você tem um exemplo aqui, por exemplo, né, de uma espécie de alga, né, uma euglena, em que ocorre primeiro o quê? Primeiro ocorre a duplicação do material genético. Então, primeiro você vai ter a duplicação do DNA. E logo em seguida você vai ter a invaginação do citoplasma, formando dois indivíduos geneticamente iguais. Isso acontece com protozoários, isso acontece com ameba, tá? Isso acontece com euglena, como você está vendo aqui, que são seres unicelulares. Beleza? Bom, primeiro caso, então, divisão binária. Outro caso de reprodução assexuada é a esporulação, formação de indivíduos geneticamente iguais através de formação de esporos, tá? O nome já está dizendo. Isso acontece muito com quem, Edilson? Isso acontece muito com fungos que se reproduzem por esporos. Você tem uma imagem aqui de um pão, né, mofado, na verdade nós estamos falando do bolor negro do pão. Você consegue ver aqui com certeza estruturas produtoras de esporas, chamadas de esporângios, e você percebe aqui a liberação desses esporos, certo? Que são liberados para o meio. São todos células, né, indivíduos unicelulares, células, né, que são lançados no ambiente, e essas células elas se instalam no ambiente orgânico, como você está vendo aqui, formando novos indivíduos. Então, segundo caso, esporulação. Beleza? Aqui nós temos, né, uma batata mofada, né, também por esse processo de reprodução assexuada, a formação de fungos, né, esporulação. Outro caso muito comum é o brotamento. O brotamento ele pode ocorrer tanto em organismos quanto também em organismos pluricelulares. Tenho certeza que você já ouviu falar de brotamento quando você estava estudando o quê? Esponja. Quando você estuda esponja, você estuda brotamento, né? Aqui você tem uma levedura, um fungo unicelular. Você pode ver que você tem aqui uma célula, ocorre um pequeno broto, originando dois indivíduos geneticamente iguais, certo? Isso também é assexuado. Se eu estivesse falando, por exemplo, de esponjas, eu teria aqui uma esponja, como você está vendo, uma esponja matriz, uma esponja mãe, onde você tem a formação de brotos, né? Ocorre o destacamento formando indivíduos, como você está vendo, geneticamente iguais. Bom, gente, você pode chamar esse caso aqui da esponja de brotamento, ou você também pode chamar, sabe do quê? De gemulação. Tá joia? Então, ó, vamos lá. Quando você falar em brotamento, eu vou ter brotamento em quem? Exemplos, né? Fungos, eu vou ter exemplo como animais, como é o caso dos poríferos, eu tenho alguns casos quinidários também, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, certo? Como é o caso de certos pólipos que se reproduzem também, né? Como você está vendo aqui, por brotamento, né? Que são quinidários. Muito bem, vamos lá.
Temos um outro caso conhecido como estrobilização, ou também chamado de destacamento. Aqui você tem um pólipo, que é um quinidário, certo? Ocorre a formação de vários pólipos uns sobre outros, que se destacam formando medusas. Inclusive você tem com a medusa jovem. A medusa jovem a gente chama de éfira, certo? E aí, todas as medusas que são formadas serão todas, nesse caso, geneticamente iguais. A estrobilização pode ocorrer com quinidários, como você está vendo aqui. Mas um outro organismo que também faz estrobilização ou destacamento são alguns plateumintos, né? Alguns, não são todos. E como exemplo de alguns plateumintos, eu posso colocar quem? Olha lá, ó, a famosa solitária, a tênia, né? A tênia também se reproduz, olha ela aqui, ó, por destacamento. Aqui eu tenho uma tênia, né, ventosas laterais, tênia solium, e você percebe que ocorre a formação de pequenos destacamentos. E esses destacamentos, né, eles vão se destacando do corpo do animal e dando origem a novos indivíduos geneticamente iguais. Então, o processo de destacamento, apesar de ter ovos dentro, né, desses pequenos anéis, o processo de destacamento em si do corpo do animal é o que você também pode chamar de estrobilização. Beleza? Outro caso muito comum é conhecido como estaquia. Estaquia é um tipo de propagação, olha lá, vegetativa. É um tipo de propagação vegetativa, em que ocorre o desenvolvimento das gemas laterais. Se você observar aqui, nós temos o caule de uma mandioca, cada gominho desse que se destaca aqui é uma gema lateral, que vai se reproduzindo assexualmente, formando células, né, novas células por uma divisão conhecida como mitose. Tanto que para plantar mandioca, eu tenho que cortar o caule da mandioca, e nesse caule, é importante lembrar, que é no caule que eu vou encontrar as gemas laterais. Eu vou enterrar, né, nesse caso, caule no solo, vai ter umidade, vai ter nutrientes, e essas gemas laterais vão se desenvolver, formando, né, ramos. E detalhe, galera, se eu plantar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, essas 5 pequenas estacas do mesmo vegetal, eu terei 5 mandiocas geneticamente o quê? Iguais. Legal? Isso também é assexuado. Beleza? Olha que massa aqui, ó. Você tem um caule de mandioca, gema lateral que só é encontrado em caule, raiz não tem gema lateral, apenas gema apical, beleza? E agora chegamos num outro caso, conhecido como esquizogonia. A esquizogonia, tá? Ou divisão múltipla, né? Até faltou aqui, né? Divisão múltipla, ou esquizogonia, ou esquizogênese, como queira falar. Isso acontece com o plasmódio. Para quem não lembra, o plasmódio é o causador de quem? Da malária. Ele invade a hemácia, se reproduz dentro da hemácia. Mas olha só o que acontece. Aqui você tem um exemplo, né, uma imagem do núcleo. O núcleo se fragmenta, como você está vendo aqui. Ocorrem várias fragmentações nucleares. Depois que o núcleo se fragmenta, aí sim você vai ter, olha lá, ó, a formação de novos citoplasmas. Certo? E todos eles serão geneticamente iguais. Acontecendo isso, depois que acaba a reprodução assexuada, do tipo esquizogonia, ou divisão múltipla, ou esquizogênese, essas células vão sair das hemácias. E quando elas saem das hemácias, elas arrebentam as hemácias. E automaticamente, cada nova célula vai infectar uma nova hemácia. Legal? Isso acontece com o plasmódio, que é um protozoário, causador da malária. Beleza? E aí, para encerrar a reprodução assexuada, nós temos aqui a laceração, também chamada de regeneração ou fragmentação. Quem não sabe a história da planária, né? Você tem aqui a planária, que é um plateuminto, certo? Ela pode se reproduzir naturalmente, ou pode ser até artificialmente, nesse caso aqui uma forma natural, em que ocorre a segmentação de várias partes do corpo, né? Segmentação transversal, não é longitudinal. Tem que ser transversal, porque a gente sabe muito bem que a planária, né, vamos só recordar, ela apresenta 2 cordões venosos, né? Ou falei errado. 2 cordões nervosos conectados entre si. Por isso que a segmentação tem que ser transversal. Cada parte, né, naturalmente dividida, vai dar origem, por regeneração, mitose, nunca esqueça disso, reprodução assexuada é sempre mitose, você não pode esquecer isso, formação de células geneticamente iguais. Então as células vão se multiplicando, formando todas as planarinhas geneticamente iguais. Isso é natural, mas ela poderia ser artificial. Eu poderia pegar, cortar a planária no meio, a parte anterior origina a posterior e a parte posterior origina a anterior, formando 2 planárias geneticamente o quê? Iguais. Isso foi artificial, mas continua sendo regeneração. Aí, Dilson, isso aqui acontece com a lagartixa, né? Porque a lagartixa, quando ela perde o rabo, olha lá, ó, né? O rabo se regenera. Não, você está certo.
A reconstituição da cauda da lagartixa, realmente, você tem toda a razão, é regeneração. Mas cuidado, não é regeneração com o intuito de reprodução, não é isso. É apenas uma regeneração para reparação do tecido. Tanto que quando a lagartixa perde o rabinho dela, se você lembra muito bem disso, né? Aquele rabinho que caiu, né? Que fica te hipnotizando na hora que fica se movimentando, ele não vai originar uma outra lagartixa. Apenas a parte perdida, né? Como você está vendo aqui, ela vai ser regenerada dando origem à nova cauda. E diz, mas isso é regeneração? Sim, é regeneração, mas com intuito reparativo. O nome correto que você daria para isso seria isso aqui, ó, né? Autotomia. Isso é chamado de autotomia, que consiste na perda de um membro, né, com posterior regeneração reparativa. Beleza? Então nós falamos aqui da esquizogênese, falamos da estaquia, falamos da divisão binária, certo? Ou bipartição. Falamos aí do destacamento, não é isso? Também entra esse processo e o processo de brotamento. Todos procedem de reprodução assexuada, que origina clones, né? Indivíduos geneticamente iguais entre si. Beleza? Tem uma questãozinha bem rápida aqui para a gente poder finalizar essa aula. Olha lá. Quando analisamos um grupo de bactérias que se reproduzem assexuadamente, verificamos que nem todas são idênticas. Ok, olha só o que ele fala. Sendo esse um dos motivos que levam, por exemplo, ao surgimento de superbactérias. Essa variabilidade genética é conseguida graças ao quê? Pera aí. Elas foram formadas de processo assexuado. Vocês concordam comigo? Então, mistura de material genético de diferentes indivíduos. Isso aqui seria troca de material genético. Isso aqui seria reprodução de que tipo? Sexuada. Mas eles foram formados assexuadamente. Então, se há uma pequena ou grande variabilidade genética, originando bactérias, superbactérias, né, como ele acabou de dizer, superbactérias, então se trata de variabilidades aleatórias, né, que ocorreram ao acaso. Isso inclui as mutações. Letra B. Não tem nada a ver com combinação, certo? Adaptação direcionada e muito menos uso e desuso de estruturas. Está muito mais para seleção natural do que para Lamarck. Muito mais para Darwin. Beleza? É isso aí, galera. Fechamos, então, reprodução assexuada. Beleza? Te vejo na próxima aula aí. Grande abraço.